Acaba de ser descoberto algo assustador. Uma carta escondida há séculos do romano Aurelius Lenus, que descreve Jesus Cristo em detalhes impressionantes. Aurelius foi testemunha ocular de Jesus, conheceu ele pessoalmente e enviou estas cartas a César em Roma várias vezes porque precisava dizer tudo o que estava acontecendo. Vamos avaliar todos os detalhes sobre a descrição de Jesus Cristo. E acredite, o que você pensa sobre ele poderá mudar completamente até o final deste vídeo. Inúmeras obras de arte e pinturas em todo o mundo mostram Jesus como um homem branco com olhos azuis e cabelos longos. Mas seria mesmo esta a aparência de Jesus? Ou então, como era realmente a aparência de Jesus? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos. Por isso vamos revelar tudo isso agora mesmo. Se você acredita em Deus, se inscreva no canal agora. O que sabemos sobre a aparência de Jesus vem de filmes, imagens ou descrições de alguém que viveu na Terra há mais de 2000 anos. Através da Bíblia e de descrições científicas posteriores, temos uma visão mais clara de nosso amado Pai. Recentemente, uma descoberta sobre uma famosa carta escrita pelo romano Aurelius Lenus causou espanto no mundo, pois descreve Jesus Cristo com riqueza de detalhes. Lenus foi testemunha ocular de Jesus, conhecia-o pessoalmente e enviava cartas ao César em Roma repetidamente, pois tinha o dever de relatar ao César. Por isso vale a pena considerar como esse homem descreveu Jesus. Por séculos, a imagem mais comum de Jesus Cristo, pelo menos nas culturas ocidentais, foi a de um homem de pele clara, com barba, cabelos longos ondulados de cor castanho claro ou loiro, e muitas vezes olhos azuis. No entanto, a Bíblia não descreve fisicamente Jesus, e todas as evidências indicam que ele provavelmente era muito diferente da maneira como tem sido retratado. Pais da Igreja do segundo século, como Justino Mártir e Orígenes, apontam para Isaías 53 como evidência de que a aparência de Jesus não tinha nada de notável. Ele não tinha beleza nem majestade para atrair nossos olhos. Não tinha aparência que nos agradasse. Ao mesmo tempo, Orígenes e outros citam a representação de Deus, sugerindo uma aparência mais comum, longe das representações idealizadas. No Salmo 45:2, existe um testemunho que descreve Jesus como o mais belo dos homens, sugerindo que talvez cada pessoa via Jesus de forma diferente, de acordo com sua resposta espiritual a ele. Santo Agostinho propôs que cada um tem uma imagem diferente de Jesus. Ele escreveu que a face física do Senhor é imaginada de maneira infinitamente variada por inúmeras imaginações. Embora seja qual for, certamente ele tinha apenas uma. Quanto à fé que temos no Senhor Jesus Cristo, não é relevante para a salvação como imaginamos sua aparência. O importante é pensarmos nele como homem. O bispo do século IV, Celso de Jerusalém, acrescentou que o Salvador se apresenta de formas variadas para cada pessoa conforme a necessidade. Para aqueles que carecem de alegria, ele se torna uma videira. Para aqueles que desejam entrar, ele é uma porta. Para aqueles que precisam orar, ele é um sumo sacerdote mediador. Para os pecadores, ele se torna um cordeiro a ser sacrificado em seu nome. Ele se torna tudo para todos, mantendo sua própria natureza imutável e a verdadeira e inalterada dignidade de filiação. Como o melhor dos médicos e professores cuidadosos, ele se adapta às nossas fraquezas. Curiosamente, a maioria das representações mais antigas de Jesus o mostra como uma divindade jovem e apolínea. No entanto, após o imperador romano Constantino proteger o cristianismo como uma religião aprovada no século IV, as imagens de Cristo mudaram drasticamente, quase exclusivamente para o Cristo barbudo. Talvez essa mudança esteja relacionada ao fato de que, de repente, tornou-se seguro revelar relíquias tão preciosas como o mandílio. Muitos estudiosos acreditam que essa relíquia é conhecida hoje como o sudário de Turim e o véu de Verônica, que carregavam imagens milagrosas do Salvador, feitas sem intervenção humana. A única descrição física de Jesus que existe vem de uma cópia de uma carta do cônsul romano Lenus ao imperador romano Tibério, descoberta em um mosteiro com cópias de outros documentos antigos. De acordo com a cópia, a carta original data do 12º ano do reinado do imperador romano Tibério. Temos verificação histórica de que um romano chamado Lenus estava na Judéia no momento do julgamento e crucificação de Jesus, e sua influente família é mencionada pelo historiador judeu Joséfo em seu livro.
Na obra Antiguidades dos Judeus, alguns estudiosos questionam a autenticidade da Carta de Lenos. Esta carta era um relatório oficial para o imperador Tibério, no qual Lenos descreve Jesus com uma face nobre e vívida, cabelos justos e levemente ondulados, sobrancelhas negras e fortemente arqueadas, olhos azuis intensos e penetrantes, e uma expressão de graça maravilhosa. Seu nariz é bastante longo, sua barba quase loira, embora não muito longa, e seus cabelos muito longos nunca encontraram tesouras. Seu pescoço é ligeiramente inclinado, de modo que ele nunca parece amargo ou arrogante. Seu rosto bronzeado, da cor de milho maduro e bem proporcionado, transmite gravidade e sabedoria, doçura e bondade, sem nenhum traço de raiva. Podemos combinar a descrição da carta de Lenos com as informações coletadas do Sudário de Turim para completar a descrição física de Cristo. O professor Giovanni Giudica Cordiglia, um estudioso do Sudário de Turim, usou os dados coletados do Sudário e interpretou as informações utilizando sua experiência como médico e professor universitário de medicina forense. Ele escreveu que o homem envolto no Sudário era de grande beleza e estatura incomum, com cerca de 1,80 m de altura, físico perfeitamente proporcional, ágil e harmonioso. Ele era um tipo padrão no sentido mais literal da frase. Embora o tecido tenha sofrido muitos danos, pode-se ver que seu rosto era suave e gentil, bastante longo, com uma testa larga e reta, nariz reto e ligeiramente voltado para baixo, bochechas grandes e levemente salientes. Pelos cálculos antropométricos feitos até agora, parece que Cristo estava fisicamente em muito melhor forma do que o homem médio, através de um processo complicado de elaboração de seus dados faciais. Posso concluir que sua capacidade craniana era de 1.575 centímetros cúbicos, o que o colocaria na categoria de cabeça grande, com um coeficiente de capacidade craniana de 95, indicando que o peso de seu cérebro era de aproximadamente 1,5 kg. Isso é muito acima da média, sugerindo uma pessoa de gênio extraordinário. Em 1940, o artista comercial Warner Solomon criou a pintura a óleo Cabeça de Cristo, que desde então foi reproduzida centenas de milhões de vezes em impressões, placas, marcadores de páginas, cartões de cumprimentos, anúncios de funerais, boletins de igrejas, botões, calendários, relógios, canecas de café, adesivos, outdoors e chaveiros. Stephen Proulx, autor de American Jesus, afirma que a ampla disseminação da Cabeça de Cristo de Solomon transformou Jesus de uma celebridade em um ícone nacional, tornando-o instantaneamente reconhecível por americanos de todas as raças e religiões, e mais do que isso, Proulx diz que a imagem se tornou a representação religiosa mais comum no mundo, superando a Última Ceia de Leonardo da Vinci e dezenas de outras obras de arte religiosa. Cabeça de Cristo é um objeto tanto de devoção pessoal quanto de estudo acadêmico. Nos anos 1990, o Endowment de Lilly financiou um grande estudo sobre o impacto da arte de Solomon na religião na América. Para concluir o estudo, o historiador de arte David Morgan compilou uma coleção de ensaios e trabalhos de conferências e os publicou em forma de livro sob o título Ícones do Protestantismo Americano, a arte de Warner Solomon. Durante o curso do projeto, Morgan solicitou e recebeu mais de 500 respostas pessoais ao trabalho de Solomon. Os respondentes afirmaram esmagadoramente que a imagem os atraía porque mostrava exatamente como Jesus parecia, ou seja, eles acreditavam que era a representação pictórica mais precisa já criada, uma afirmação bastante curiosa, considerando que ninguém dos anos 1990 estava presente no primeiro século para ter visto Jesus. Morgan atribui essas afirmações de autenticidade e grande apreciação, em parte, às qualidades fotográficas do retrato, que lhe conferem um aspecto de realismo e o tornam semelhante a uma lembrança pessoal. Ele mencionou que os contornos desfocados e a iluminação suave são reminiscentes das fotografias de estúdio de familiares e entes queridos que as pessoas frequentemente carregam em suas bolsas e carteiras. Outro fator que pode contribuir para a ampla afeição do público pela Cabeça de Cristo é o fato de que nela, Jesus é mostrado em um close, isolado e apenas do ombro para cima. Como o Jesus de Salomão foi extraído do contexto de tempo, lugar e narrativa, podemos colocá-lo em nosso próprio contexto, e como ele não está interagindo com outras figuras dentro do quadro,
temos a liberdade de interagir com ele de maneira mais pessoal e íntima. O Jesus que olha para fora parece ser caloroso, gentil e compassivo, o belo Salvador que tantas pessoas anseiam. Nos evangelhos da Bíblia, junto com os restos arqueológicos que sobreviveram, há algumas pistas sobre as roupas de Jesus. Ele provavelmente usava uma túnica de lã não tingida que deixava suas pernas inferiores à mostra, possivelmente uma peça de roupa íntima e um manto ou capa externa para se aquecer. Seus sapatos se assemelhariam às sandálias modernas, e o alto preço das roupas significava que Jesus provavelmente fazia muitos concertos. A menos que alguém lhe fornecesse roupas novas, as que ele usava se tornariam mais desgastadas com o tempo. A Bíblia oferece poucas pistas sobre a aparência física de Cristo. A maior parte do que sabemos sobre Jesus vem dos primeiros 4 livros do Novo Testamento: os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo os evangelhos, Jesus era um homem judeu nascido em Belém e criado na cidade de Nazaré, na Galileia, durante o 1º século. Sabemos que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério, conforme mencionado em Lucas capítulo 3, versículo 23. No entanto, a Bíblia praticamente não nos diz nada sobre sua aparência física, exceto que ele não se destacava de maneira particular. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane antes da crucificação, Judas Iscariotes teve que apontá-lo aos soldados entre os discípulos, presumivelmente porque todos pareciam semelhantes entre si. Para muitos estudiosos, Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e 15, oferece uma pista de que a pele de Jesus tinha uma tonalidade mais escura e que seu cabelo tinha textura lanosa. O texto diz que os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, brancos como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, refinado como em uma fornalha. Ao longo dos séculos, as representações de Jesus mudaram dramaticamente. Na arte cristã primitiva, ele era frequentemente retratado como uma figura jovem e sem barba, simbolizando inocência e cuidado pastoral, refletindo seu papel como o bom pastor. Essa imagem era proeminente nas catacumbas de Roma e nos mosaicos cristãos primitivos, enfatizando seus aspectos acessíveis e nutritivos. Algumas das representações artísticas mais antigas de Jesus datam do 3º século depois de Cristo, mais de 2 séculos após sua morte. Estas são as pinturas nas antigas catacumbas de Santa Domitila em Roma, descobertas há cerca de 400 anos, refletindo uma das imagens mais comuns de Jesus na época. As pinturas o retratam como o bom pastor, um homem jovem, de cabelo curto e sem barba, com um cordeiro ao redor dos ombros. Outro retrato raro e antigo de Jesus foi descoberto em 2018 nas paredes de uma igreja em ruínas no sul de Israel, pintado no século VI depois de Cristo. Esta é a imagem conhecida mais antiga de Cristo encontrada em Israel, e o retrata com cabelo mais curto e encaracolado, uma representação que era comum na região oriental do Império Bizantino. O Império, especialmente no Egito e na região da Síria-Palestina, mostrava representações de Jesus que desapareceram mais tarde da arte bizantina. A imagem de Jesus com cabelos longos e barba, que surgiu a partir do século IV, foi fortemente influenciada pelas representações dos deuses gregos e romanos, particularmente do todo-poderoso deus grego Zeus. Neste ponto, Jesus começou a aparecer em uma longa túnica, sentado em um trono, como no mosaico do século V no altar da igreja de Santa Pudenziana em Roma, às vezes com um halo ao redor de sua cabeça. Claro que nem todas as imagens de Jesus seguem a imagem dominante retratada na arte ocidental. De fato, muitas culturas ao redor do mundo o representaram visualmente pelo menos como um dos seus próprios. Culturas tendem a retratar figuras religiosas importantes para se parecerem com a identidade racial dominante. Dentre as muitas relíquias possivelmente relacionadas a Jesus que surgiram ao longo dos séculos, uma das mais conhecidas é o Sudário de Turim, que apareceu em 1354. Os crentes argumentam que Jesus foi envolto nesse pedaço de linho após ser crucificado e que o sudário mostra claramente a imagem de seu rosto, embora haja muita controvérsia em torno da verdade sobre este sudário. Devemos considerá-lo como uma fonte de referência para o retrato de Jesus. Reconstruindo Jesus em 2001, o artista médico aposentado Richard Neve liderou uma equipe de antropólogos forenses israelenses e britânicos
e programadores de computador na criação de uma nova imagem de Jesus, baseada em um crânio israelense do primeiro século depois de Cristo, usando modelagem por computador e seus conhecimentos sobre a aparência dos judeus da época. Embora ninguém afirme que seja uma reconstrução exata de como Jesus realmente parecia, os estudiosos consideram essa imagem como alguém de cerca de 1,65 m de altura, com pele mais escura, olhos escuros e cabelos mais curtos e cacheados. Enquanto a iconografia ocidental é dominante, em outras partes do mundo, Jesus é frequentemente mostrado como negro, árabe ou hispânico. Portanto, a questão fundamental permanece: como Jesus realmente parecia? Uma resposta emergiu de um campo empolgante da ciência, a antropologia forense, usando métodos semelhantes aos que a polícia desenvolveu para resolver crimes. Cientistas britânicos, com a ajuda de arqueólogos israelenses, conseguiram recriar o que acreditam ser a imagem mais precisa do rosto mais famoso da história humana. A antropologia forense, um ramo que emerge da antropologia física, utiliza dados culturais e arqueológicos, bem como ciências físicas e biológicas, para estudar diferentes grupos de pessoas, segundo explica um professor. Especialistas nessa área altamente especializada precisam ter conhecimento em genética, crescimento e desenvolvimento humano. Em suas pesquisas, eles também utilizam conhecimentos de primatologia, paleoantropologia, que estuda a evolução de primatas e humanos, e osteologia humana, o estudo do esqueleto. Campos aparentemente distantes, como nutrição, odontologia e adaptação ao clima, também são importantes nesse tipo de investigação. Embora a antropologia forense seja comumente usada para resolver crimes, Richard Neve percebeu que ela também poderia ajudar a revelar a aparência de Jesus. Neve já havia se aventurado em áreas polêmicas anteriormente, reconstruindo dezenas de rostos famosos ao longo de 2 décadas, incluindo Filipe II da Macedônia e o rei Midas da Frígia. Se alguém poderia criar um retrato preciso de Jesus, esse alguém seria Neve. A descrição de Mateus sobre os eventos no Getsemane dá uma pista clara sobre o verdadeiro rosto de Jesus. É evidente que suas feições eram típicas dos semitas da Galileia daquela época. Portanto, o primeiro passo para Neve e sua equipe de pesquisa foi adquirir crânios da região próxima a Jerusalém, onde Jesus viveu e pregou. Crânios semitas desse tipo já haviam sido descobertos por especialistas em arqueologia israelense, que os compartilharam com Neve. Com 3 espécimes bem preservados da época de Jesus em mãos, Neve utilizou a tomografia computadorizada para criar cortes em raios-x dos crânios, revelando detalhes minuciosos de cada estrutura. Programas de computador especiais então avaliaram uma grande quantidade de informações sobre as medidas conhecidas da espessura dos tecidos moles em áreas-chave dos rostos humanos. Isso possibilitou a reconstrução dos músculos e da pele sobre um crânio semita representativo. Todo o processo foi realizado usando software que validava os resultados com dados antropológicos. A partir desses dados, os pesquisadores construíram uma reconstrução digital 3D do rosto. Em seguida, criaram um molde do crânio e camadas de argila correspondendo à espessura dos tecidos faciais especificados pelo programa de computador foram aplicadas, juntamente com uma pele simulada. Nariz, lábios e pálpebras foram modelados seguindo a forma determinada pelos músculos subjacentes. 2 aspectos cruciais não puderam ser determinados a partir do crânio: os cabelos e a coloração de Jesus. Para completar essas partes da imagem, a equipe de Neve recorreu a desenhos encontrados em vários sítios arqueológicos datados do 1º século, feitos antes da compilação da Bíblia. Esses desenhos forneceram pistas essenciais que permitiram aos pesquisadores concluir que Jesus tinha olhos escuros, não claros. Eles também indicaram que, seguindo a tradição judaica, ele tinha barba. Entretanto, foi a Bíblia que resolveu a questão do comprimento do cabelo de Jesus. Embora a maioria dos artistas religiosos represente Cristo com cabelos longos, a maioria dos estudiosos bíblicos acredita que ele provavelmente tinha cabelos curtos e encaracolados. Esta suposição, no entanto, contradiz a representação que muitos consideram a mais autêntica: o rosto visto na imagem no famoso, e por alguns considerado infame, sudário de Turim. O sudário é tido por muitos como o tecido no qual o corpo de Jesus foi envolto após sua morte, embora haja divergências sobre sua autenticidade.
Ele mostra claramente uma figura com cabelos longos. Os que questionam a legitimidade do sudário apontam para 1 Coríntios, um dos livros do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo, que menciona ter visto Jesus e mais tarde descreve cabelos longos em um homem como uma desgraça. Paulo teria escrito que, se um homem tem cabelos longos, é uma desgraça para ele. Se Jesus Cristo tivesse cabelos longos? Para Nive e sua equipe, isso resolveu a questão. Jesus, como retratam os desenhos do primeiro século, teria cabelos curtos apropriados para os homens da época. O registro histórico também resolveu a questão da altura de Jesus. A partir de uma análise de restos esqueléticos, os arqueólogos estabeleceram firmemente que a estatura média de um homem semita na época de Jesus era de aproximadamente 1,60 m de altura, com um peso médio de cerca de 50 quilos. Considerando que Jesus trabalhou ao ar livre como carpinteiro até os 30 anos, é razoável supor que ele fosse mais musculoso e fisicamente apto do que as representações ocidentalizadas sugerem. Seu rosto provavelmente era marcado pelo tempo, o que o faria parecer mais velho. Para aqueles acostumados com os retratos tradicionais de escola dominical de Jesus, a escultura do homem do Oriente Médio, moreno e robusto que surge do laboratório de Nive, é um lembrete. Nive enfatiza que sua recriação é simplesmente a de um homem adulto que viveu no mesmo lugar e na mesma época que Jesus. Como se poderia esperar, nem todos concordam. No seu livro de 2018, What Did Jesus Look Like? Taylor utilizou restos arqueológicos, textos históricos e arte funerária egípcia antiga para concluir que, como a maioria das pessoas na Judéia e no Egito daquela época, Jesus provavelmente tinha olhos castanhos, cabelos castanhos escuros a pretos e pele de tom oliva. Ele talvez tivesse cerca de 1,66 m de altura, que era a estatura média para homens naquele tempo. Enquanto alguns concordam que essas imagens mais recentes de Jesus, incluindo cabelos mais escuros, talvez mais encaracolados, pele mais escura e olhos escuros, provavelmente estejam mais próximas da verdade, ele enfatiza que nunca podemos realmente saber exatamente como Jesus parecia. Como eram os galileus judeus há 2000 anos? Ele questiona. Provavelmente eles não tinham olhos azuis e cabelos loiros. Outra perspectiva vem de um programa de inteligência artificial. Por quase 2 milênios, teólogos e historiadores discutiram sobre como o verdadeiro Jesus Cristo poderia ter parecido. Pintores renascentistas e a Igreja Católica geralmente retratam o Filho de Deus como uma figura europeia alta e musculosa, com cabelos loiros ondulados e olhos azuis angelicais. Enquanto isso, a maioria dos historiadores argumenta que o filho de um carpinteiro, nascido na Palestina moderna, provavelmente teria os mesmos atributos físicos dos locais da região naquela época. Uma estrutura mais baixa e robusta com cabelos pretos encaracolados. Esse debate levou um fotógrafo e artista digital holandês a usar um programa avançado de inteligência artificial para tentar resolver o mistério de longa data. Uter explicou. Tenho experiência em imagens geradas por computador e efeitos especiais. O software de inteligência artificial utiliza uma rede neural treinada em fotografias e pinturas de milhares de rostos humanos. Esse aplicativo permite combinar múltiplas fontes de rostos e fundi-los em uma versão sintetizada, guiada pelas decisões artísticas do usuário. Usei várias representações culturais de Jesus de Nazaré, de origens bizantina e renascentista, incluindo o Salvator Mundi de Leonardo da Vinci e o Sudário de Turim, ajustando a etnia para algo mais convincente. Uter adicionou um rosto do Oriente Médio e ficou satisfeito com o resultado como uma representação da imagem cultural coletiva, mas ao mesmo tempo sentiu que faltava precisão histórica. Assim ele mudou o cabelo e a barba para um comprimento e estilo mais críveis para a época e região, e incorporou elementos encontrados em alguns retratos de múmias, reduzindo a influência da arte renascentista. O resultado é mais uma impressão artística de como esse homem poderia ter parecido do que uma busca científica por um retrato exato. Por que não existem imagens de Jesus de seu próprio tempo? Jesus mudou o mundo através de seu ministério e mensagem, e pessoas foram martirizadas e morreram porque acreditavam nele, mas não temos um registro físico de como ele parecia. Esculturas, estátuas e mosaicos de líderes militares como César e pessoas comuns do primeiro século foram encontrados. Por que os primeiros cristãos não criaram imagens ou estátuas em honra de Cristo? Uma vez que Jesus e os primeiros discípulos eram judeus,
Eles seguiram a lei e usaram as regras do Antigo Testamento para guiar cada parte de suas vidas. Quando Deus entregou os 10 mandamentos, ele ordenou que seu povo não fizesse imagens esculpidas. O povo de Deus deveria não ter outros deuses. Após tirar o povo de Israel da escravidão no Egito, Deus não queria que seu povo voltasse ao hábito de adorar ídolos de homens, como o faraó, ou de animais. Não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Seguindo este verso, Deus alertou seu povo para não adorar os ídolos nem se inclinar diante deles, pois o Senhor era o único Deus, visitando a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeiam. Esse foi um comando sério com consequências significativas, pois os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus esclareceu ainda mais o mandamento de que eles não deveriam fazer um ídolo ou imagem na forma de um homem, para que não se corrompessem e fizessem para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma, seja como um homem ou uma mulher, ou qualquer animal na terra, ou qualquer ave que voe no ar, ou qualquer criatura que se mova pelo chão, ou qualquer peixe nas águas abaixo. Se você cresceu vendo imagens de Cristo em vitrais, ícones ou estátuas no santuário, ou imagens de Jesus na Bíblia infantil, estas são manifestações da imaginação dos artistas. Uma das mais antigas representações de Jesus, datando de 235 anos após a ressurreição, foi encontrada na Síria, em uma parede da igreja de Dura Europos, uma das mais antigas igrejas cristãs do mundo. Nesta imagem, Jesus cura o paralítico. Outra imagem antiga mostra Jesus como um jovem imberbe, retratado como um pastor, encontrada nas catacumbas romanas. Por volta do ano 400 depois de Cristo, os artistas começaram a representar Jesus com barba. Na igreja primitiva, a arte era utilizada para ensinar a Bíblia aos fiéis. Pinturas e esculturas ajudavam os crentes, muitos dos quais eram analfabetos, a lembrar as histórias sobre Jesus. A arte era uma parte da cultura romana e foi incorporada ao cristianismo inicial. A prevalência da arte e da escultura nas culturas romana, grega e síria influenciou o papel das representações artísticas na igreja. Obras de arte antigas, pinturas e até imagens modernas representam a imaginação do artista e a cultura predominante. Um exemplo disso é uma rápida pesquisa pelas pinturas de Cristo, feitas por Rembrandt no século XVII, que revela uma perspectiva muito diferente sobre a aparência de Cristo em comparação com manuscritos iluminados medievais do século X. É fácil perceber como a perspectiva do artista e a cultura influenciaram a roupa, a cor do cabelo e até o penteado de Jesus. Isso nos leva à questão: o que tudo isso significa para nós hoje? Quando percebemos que não existem imagens ou estátuas de Jesus feitas durante sua vida, somos lembrados de que Deus olha para o coração e não para a aparência exterior. Quando o profeta Samuel foi direcionado por Deus para escolher o rei de Israel, Deus deu instruções específicas para ignorar Saul, que parecia mais um rei, mas não tinha um coração voltado para Deus. O Senhor disse a Samuel: "Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência externa, mas o Senhor vê o coração." É importante que aprendamos com isso a não julgar a nós mesmos ou aos outros pela aparência externa, como Jesus instruiu seus seguidores. Não julguem pela aparência, mas julguem com retidão. Mateus, Marcos, Pedro e João foram discípulos de Jesus que viajaram com ele durante seu ministério. Cada um deles escreveu livros sobre Jesus, e é notável que nenhum desses livros, escritos pelos seguidores de Jesus, contém descrições de sua aparência. Os autores do Novo Testamento garantiram que focássemos na mensagem e no coração de Jesus. Quando nos sentimos comuns ou menos que isso, quando as pessoas nos desprezam ou ridicularizam por nossa aparência, precisamos lembrar que Jesus era comum. Ele não era considerado bonito ou belo, e as pessoas o ridicularizavam e até cuspiam nele. As pessoas frequentemente julgam com base na aparência externa, mas isso não é o que os cristãos devem fazer. Nosso valor não é baseado em nossa aparência, em quão populares ou atraentes somos. Nosso valor é baseado no amor de Deus por nós, pois Ele criou cada humano à sua imagem. Talvez seja mais difícil entender alguém com olhos como fogo e uma voz como água corrente do que imaginar um humilde camponês galileu. Ou talvez em momentos em que o Espírito inunda sua alma,
Seja mais difícil imaginar Jesus como alguém sem beleza que desejamos do que imaginar um brilho que desafia o sol. Não precisamos saber como Jesus era para ouvir a voz confirmadora do Espírito nos dizer que Ele é nosso Salvador. Não precisamos ter uma imagem mental perfeitamente precisa para que a expiação funcione em nossas vidas. Não precisamos ver seu rosto agora para reconhecer o rosto de nosso irmão familiar e amado, quando tivermos a chance de finalmente encontrá-lo novamente. Não importa quão curiosos sobre Jesus sejamos, todos os crentes batizados em Jesus podem ter certeza de uma coisa: chegará o dia, no final de nossas vidas terrenas, quando Jesus nos saudará no tribunal do santuário celestial, e o veremos face a face em uma realidade que transcende tempo e espaço. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela para aprender mais sobre o assunto. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal agora.